Oi, gente, Raquel aqui, vou falar de um assunto é, sobre o Ho'oponopono. Por que eu deixei de pronunciar e falar as palavras, as frases, não é palavra, as frases. Eu sinto muito e me perdoe, ou por favor, me perdoe. Eu repeti essa frase com frequência quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono. Eu fazia um japamala a 108 repetições. Eu falava assim, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu também usava a palavra sou grata, mas daí eu troquei pelo obrigado e ficou em obrigado mesmo, porque eu me sinto à vontade para falar obrigado. Mas sinto muito e por favor me perdoe, eu falava sempre, repetir. No começo, quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono. Fazia 108 repetições e usava as quatro frases. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu não estava aceitando bem as duas primeiras frases. Eu te amo, obrigado, saía perfeitamente. Mas sinto muito e me perdoe, por favor, me perdoe. Parecia que eu estava pedindo permissão para ser eu mesma, entendeu? Ser 100% responsável por mim. Não estava mais me sentindo bem, repetindo as palavras sinto muito, me perdoe. Em vez de eu me sentir bem, que é o que o Ho'oponopono faz, fazer com que você se sinta bem, eu não estava me sentindo bem para pronunciar as duas primeiras frases. Eu te amo, obrigado, aí é com muita facilidade. Já quando eu começava a repetir as outras duas, as primeiras frases, isso me incomodava, começou a me incomodar. Aí eu parei de fazer o Ho'oponopono, Japamala, né, na época, e eu estava lendo o livro de Joe Vitale, Limite Zero. Eu estava lendo esse livro. E eu ainda não tinha chegado na fase em que dizia que a palavra eu te amo, obrigado tem o mesmo poder, a mesma força, o mesmo sentido, e que as outras palavras já incluía, as outras frases já incluía nessas frases. Eu te amo e obrigado. Já estava incluído. É, ainda não tinha chegado nessa fase, né? E eu parei o Ho'oponopono e fiquei tentando entender por que eu não estava conseguindo mais falar. Eu sinto muito, me perdoe. Ou, por favor, me perdoe. Fiquei um tempo parada, sem fazer o Ho'oponopono, e para entender o que estava acontecendo. Porque eu queria falar as quatro frases. Eu não queria falar só eu te amo, obrigada. Eu queria falar as quatro frases. Então, o que que eu fiz? Eu fui ensinando o que estava acontecendo sobre isso e o que que eu entendi sobre mim. Sobre mim. Eu entendi que quando eu falava eu sinto muito, por favor me perdoe, eu me perdoe, é como se não tivesse sentido para me dizer isso. Não tivesse sentido nenhum, as palavras, essas frases não teriam importância. Porque dizer eu te amo, obrigada, já formulava tudo. Aí, como eu estava na fase que eu não estava mais querendo repetir, não estava mais querendo usar o japamala, eu já tinha mudado meu pensamento em relação ao como que era simples, leve, tinha que ser simples, leve, porque se não fosse simples nem leve, não seria o Ho'oponopono. Aí, como eu já tinha esse pensamento sobre o Ho'oponopono, então eu simplesmente deixei de falar. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu me perdoe. Não pronunciei mais. Eu faço eu te amo, obrigado. Eu te amo, obrigado. Eu te amo, obrigado. Eu te amo, obrigado. Também gosto de colocar a palavra abençoado, porque abençoar é ser abençoado. Quando eu estou abençoando qualquer coisa que eu estou sentindo, abençoando qualquer coisa fora,
eu estou me abençoando, porque já que eu sou o espelho, né, o reflexo com certeza vai vir de mim. E o que está dentro é o mesmo que está fora, e o que está fora é o mesmo que está dentro. Então, quando a gente abençoa o outro, a gente também está sendo abençoado. Quando a gente abençoa qualquer coisa, a gente também está se abençoando. Então, também gosto de colocar. Eu, às vezes, eu disse qualquer coisa, assim, por exemplo, quando eu estava com medo, abençoar, eu te amo, obrigado, eu te amo, obrigado. E adiante, eu não repetia mais a medo abençoado, mas eu saía, eu te amo, obrigado, obrigado, até limpar. Mas, uns 3 meses pra cá, eu comecei a colocar duas palavras, ou duas frases, junto do eu te amo, obrigado. Porque eu achei que elas completavam o que estava faltando para mim, né? Porque eu queria falar as 4 frases, mas como as outras 2 frases não estavam ressoando comigo, eu fiquei falando só eu te amo, obrigado, ou obrigado, ou eu te amo. Então, uns meses pra cá, eu comecei a falar quando eu estava muito ansiosa, eu não estava conseguindo me acalmar ou reagir a coisas com facilidade, eu comecei a usar sol, confio, sol, e sol, confio. E dizia eu te amo, obrigado, sol, confio, eu te amo, obrigado, sol, confio, te amo, sol, confio, obrigado. Eu estava fazendo muito disso. E eu não tinha prestado atenção que eu estava fazendo esse tipo de coisa. Aí, quando foi de uns dias pra cá, eu comecei a me observar. Eu tô usando as 4 frases, só que de um jeito diferente e eu tô me sentindo bem quando eu faço isso. Quando eu tava fazendo, quando eu tô fazendo, eu tava não, quando eu tô fazendo a prática, colocando usa só que te amo, obrigado. Eu acho que vocês conseguem até perceber que eu sou que te amo, só que te amo, obrigado. Gente, eu comecei a me sentir muito bem, muito bem, comecei a colocar empolgação na prática, comecei a colocar paixão, vida na prática, né? Porque já estava muito repetitivo, assim, muito automático, eu te amo, obrigado, eu te amo, obrigado, porque eu estava fazendo já no automático mesmo, e eu não estava sentindo aquela empolgação, aquela paixão, tá entendendo? E quando eu comecei a colocar o sol, confio, te amo, obrigado, eu comecei a perceber que estava tendo empolgação e estava tendo paixão. E como o Bachar diz, né, quando você coloca paixão nas coisas, as coisas ficam mais apreciadas. Então eu percebi que eu voltei a apreciar algo com mais vontade, e fazer a prática com mais vontade. Então, agora, eu estou fazendo com mais frequência. E, como eu sempre falo, o Ho'oponopono é de acordo com a pessoa. Eu vejo gente dizendo que o Ho'oponopono é para todos. E eu concordo muito com isso, que é para todos, sim, mas só que cada um do seu jeitinho. Você não precisa fazer igual ou repetir, faz do jeitinho que vai fazer você sentir bem. E quando eu me sinto, quando eu passo o sol, confio, tiro, obrigada, eu me sinto muito bem quando eu estou fazendo isso. Sabe, eu tenho sentido até que as coisas que estavam travadas, que chegou numa fase que virou automático, botando no fone e ficou parada naquilo. Tudo bem, bem, a vista do que estava, muito melhor, graças a Deus. Eu quero que melhore mais ainda. Quanto mais melhor, melhor. Esse é o meu pensamento. Mas eu percebi que parou. Então eu depois comecei a fazer essa prática e eu comecei a perceber que começou a andar de mim. Começou a aparecer novidades, pequenos detalhes, milagres que acontece.
né? Dinheiro daqui, caindo daqui, não tem tempo aparecendo ali, um presente está ali, as coisas se movimentando assim como se tivesse assistentes espirituais nos auxiliando, tá entendendo? É assim que eu vejo. A gente fala as frases e os assistentes espirituais começam a nos auxiliar, que a gente precisa. É assim que eu vejo. Então eu percebi que começou a dar certo. E eu vou continuar fazendo na prática. Só que, como eu digo para vocês, eu repito, mas eu também digo só, eu te amo, obrigado, eu falo, solto com fio, te amo, solto com fio, obrigado, vai depender do momento e do que eu estou fazendo, do que eu estou sentindo, do que eu estou reagindo. E eu vou entender o que precisa mais daquilo, o que precisa mais daquilo. Mas o correto é soltar e confiar mesmo, gente. Porque quando a gente solta, confia, ama e agradece, a quem com certeza limpou aquela situação. Era sobre isso que eu queria falar. Eu agradeço por ter assistido o vídeo. Até a próxima.